Meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, Sol aqui. E eu estou aqui pra gente fazer um vídeo pra vocês finalmente. Gente, eu tenho consciência que eu fiquei duas semanas sem fazer vídeos pra vocês. Mas em função, gente, quando começa o final do ano, a procura, a demanda, né, para atendimento de cartas, para tratamento energético aumenta bastante. E são, às vezes, tratamentos longos, é um pouco demorado. As tiragens de cartas também exigem ali uma hora e 15 minutinhos, mais ou menos, cada uma, mas são várias pessoas fazendo. E isso tudo vai acumulando no nosso campo de energia. E acabou quando chegava no fim do dia, a gente já estava bem cansada, porque quando a gente abre cartas, é sim um desgaste energético, não tem como não, tá? Por mais que eu ame fazer, eu adoro fazer, mas acaba assim, consome muito da gente e a gente fica um pouco sem energia, principalmente pessoas que têm bastante sensibilidade. Então eu espero que vocês possam me perdoar por isso, tá? Mas não tem como, eu sou só uma e não tem como eu poder atender tudo ao mesmo tempo. Espero que vocês possam compreender realmente isso. Então hoje a gente vai fazer um vídeo aqui para nós, vamos ver uma mensagem, né, para todos nós, o que vai sair hoje pra gente. E aqui eu já escolhi as opções, tá, de escolha para vocês. Então a primeira opção de escolha, a situação de número 1, é para quem quiser se conectar com a energia do Thor e da Áries, tá? E a segunda situação é a energia do Lemuel, tá bom? Então, a situação de Thor e Áries, primeira situação de número 2, Lemuel. Então, eu vou pegar o tarô aqui, gente, eu vou ter que dar um jeito, assim, pra poder ir mostrando as cartas pra vocês. Vocês não vão conseguir enxergar, porque eu não tô com uma mesa aqui, mas eu vou ir mostrando pra vocês e vou colocar aqui, tá? Pra mim poder ver, né, ter um campo de visão, né, da tiragem. Deixa eu separar essa carta aqui pra não fazer confusão. Então, a primeira cartinha que saiu pra vocês é a carta do 6 de ouros, tá? Pra quem escolheu a situação de número 1. A segunda situação é a carta do 3 de espadas. Vou botar bem mais pra cá, tá? 3 de espadas, que eu já mostrei pra vocês. A carta do 9 de ouros. E a carta do 3 de copas, tá? Primeiras 4 cartas de cima. E vamos abrir mais 3 cartas embaixo. A carta do 10 de copas. A carta da força. A carta do 9 de paus. E a carta do imperador, tá bem? Bom, deixa eu colocar pra cá. E olha só. Eu fui mostrando as cartas pra vocês já viram, né? Então, eu vou ver aqui o que me remete essa situação, tá? Bom, eu acredito que vocês estão um pouco decepcionados a respeito de um relacionamento amoroso, tá? Teve alguma dor aí que eu percebo em vocês. Eu acho que, eu acredito, gente, que talvez aqui esteja falando de uma dor causada por uma expectativa que vocês possam ter colocado numa situação. Porque eu vejo aqui que talvez vocês num primeiro momento ou em algum momento da relação, vocês olharam para essa relação entendendo que ela poderia trazer os resultados, assim, de alegria, de felicidade, de diversão, de alegria, mas alguma coisa, assim, aconteceu que acabou trazendo esse sentimento aqui de dor, de tristeza, de decepção com uma situação. Apesar de que essa é a única carta de cunho mais negativo, tá? Todas as outras cartas, elas são totalmente positivas. Então, o que eu entendo aqui? Como sai o 9 de ouros, junto com o 3 de copas, que são as cartas de cima, eu acredito que talvez essa pessoa que te machucou, essa pessoa que teve algum tipo de atitude não tão nobre, ou, por um lado, gente, também pode ser que vocês, não é impossível também, às vezes que vocês, alguns de vocês, também possam ser vocês o pivô dessa dor que está causando no outro. Pode ser que alguém se identifique com isso, tá? Então, vocês vão tentar ajustar aquilo que faz, que é mais
tá em sintonia com o que está acontecendo no momento de vocês, tá? Porque para algumas pessoas aqui, pode ser que esse 3 de espadas até seja um comportamento de vocês também, pode, por que não? Ou de outra pessoa, e vocês vão realmente ali encaixar na tua situação, tá? E só que o que eu vejo, que independente seja vocês que estão sofrendo ou outra pessoa, mesmo que esse sofrimento, esse acontecimento que gerou uma dor, ela não me parece ser impossível de ser superada, tá? De ser reciclada, ou enfim, de ser reconsiderado tudo isso, para que vocês possam, diante dessa situação, enfim, não dar tanto crédito para essa situação e de repente querer dar uma nova oportunidade para a pessoa, ou seja, vocês mesmos aqui que estão me acompanhando ou a outra pessoa, tá? Então aqui saiu essa carta do 9 de ouros e essa carta do 3 de copas, falando que mesmo que em algum momento ou a pessoa ou vocês se sentiram ali, sofreram com alguma situação, mas parece que ainda tem uma vontade, um desejo de, mesmo que isso tenha acontecido, de que é possível, porque talvez a pessoa veja ainda muito valor em vocês, ou vocês ainda vejam muito valor na pessoa, e estejam abertos aí para se reunirem novamente e até comemorarem, né, mais uma vez, uma celebração do amor, do sentimento que eu vejo que tem aqui, não só com essas cartinhas, mas nas outras também dá para perceber, né, mais uma carta aqui que fala sobre amor, tá? Então aqui tá falando sobre algo aqui que e esse sofrimento, de repente, ele pode até não estar nem relacionado exatamente a algo entre vocês, mas alguma situação de dor que possa ter acontecido. Digamos que aqui pode estar dizendo assim, olha, vocês estavam indo super bem, mas uma situação que de repente não exatamente tem a ver com a situação ou com o relacionamento de vocês, mas alguma coisa externa, mas que de alguma forma afetou ou vocês ou outra pessoa ou até vocês dois, tá? Num sentido, não que seja entre vocês, mas alguma situação externa que acabou abalando vocês, né? Aqui fala muito de abalo, tá? E aí vocês enquanto estavam no momento de querer desenvolver uma relação ou manter um relacionamento com alguém, mas pode alguma situação externa, não necessariamente entre vocês, que gerou uma dor, um sofrimento e que tá marcando aqui nesse momento nas cartas, porque talvez algo que não foi muito bacana, né? E que impactou talvez vocês ou a outra pessoa, ou vocês dois, mas mesmo que não tenha, que isso não seja necessariamente com vocês. E para algumas pessoas pode sim ser um comportamento ou de vocês ou da outra pessoa, que não foi muito adequado, gerou uma dor, mas ainda assim eu vejo a superação. Eu vejo que de qualquer forma existe uma superação aqui. A tendência é que haja uma superação e vocês consigam resolver essa questão, seja ela qual for, o que exatamente aconteceu, e seguirem em frente, porque aqui tem muito uma questão de comemoração, de seguir em frente, de haver valor na outra pessoa. E aqui embaixo é a carta do 10 de copas. Então é uma carta que está falando assim da celebração do amor também. E existe amor aqui. Existe talvez para alguns o desejo de casar com essa pessoa, construir família com essa pessoa, ou vocês até já podem ser casados com essa pessoa e já terem família. Para cada pessoa aqui pode ser algo, não é igual para todos, né? E aqui, gente, saiu a carta da força para vocês, que é uma carta que fala também, é uma carta que vem pedindo muito aqui para essa relação de vocês, porque eu vejo que tem ali um desejo de continuar, existe um amor também, mas eu acredito que tanto vocês quanto essa pessoa, vocês são bastante intensos, tá? Pode ser que essa dor aqui até tenha a ver realmente com a relação de vocês, porque vocês têm muita intensidade. E qual é o conselho aqui dessas cartas, eu diria para vocês? É que vocês consigam buscar o equilíbrio emocional, tá? Terem um equilíbrio emocional. Por exemplo, assim, se alguma coisa te desagrada ou alguma coisa desagradou, ou se essa carta ainda significa que algo ainda pode desagradar mais à frente, a gente não se deixar arrastar pelas emoções e às vezes a gente ter atitudes drásticas demais ou usar palavras duras demais que possam magoar o outro. Porque aqui, se vocês olharem essas três cartas, elas falam aqui sim de intensidade, elas falam também da gente saber controlar o nosso ego para não ferir o outro. Porque eu vejo que é uma relação de muito potencial, mas talvez aqui tenha uma intensidade que, se ela não for
bem, como é que eu posso dizer, bem controlada, se a gente não se controlar ou a outra pessoa, isso às vezes, assim, uma relação com grande potencial, às vezes pode se perder por causa do ego. Às vezes porque a gente não quer abrir a mão de alguma coisa, ou o outro não quer abrir mão de alguma coisa, tá? E acaba que este sentimento de amor que existe entre vocês, ele acaba, às vezes, ficando em segundo plano por causa do ego, tá? Pode ser de vocês, pode ser da pessoa, pode ser de ambos, tá bem? Porque aqui tá falando, assim, de muita intensidade. Aqui, por exemplo, a carta da força é uma carta que fala que se a gente não parar um pouquinho para refletir, a gente pode agir por impulsividade e ser extremamente imaturo ou extremamente cruel, tá? Essa carta do 9 de paus, ela é uma carta, às vezes, que fala de um certo cansaço. É uma carta, porque as cartas de paus, elas, principalmente um 9 de paus, ela fala, às vezes, de um desgaste emocional, de um certo desequilíbrio emocional, porque a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, e esse sobrecarrego pode ser várias coisas na tua vida, pode ser desde um trabalho que te exija demais, e de repente tu tá um pouco tribulado no trabalho, aí tá descarregando às vezes numa relação tua, enfim, tá? E essa carta aqui também é uma carta, o imperador é o provedor, é aquele que provê, mas às vezes também ele é muito exigente, exige demais do outro. Então aqui tem sim algumas cartinhas que trazem um certo desafio, tá? Que mostra que, olha, potencial é uma relação de potencial e que tem sentimentos, tem, mas também tem esse lado das emoções que precisa de repente ser lapidado, vamos dizer assim, tá? Não quer dizer que, porque pode ser vocês que são muito intensos ou essa pessoa, mas aqui tá dizendo assim que é preciso ser lapidado para que se possa lidar da melhor maneira com essa intensidade, com controle emocional e não simplesmente às vezes explodindo ou às vezes delegando muita coisa para o outro, colocando muito compromisso só no outro para essa relação, porque uma relação, para ela ser bacana e para ela poder ser produtiva, ela precisa sim de que não existam muito cobranças, porque um excesso de cobrança desgasta, né, um relacionamento. E aqui eu vejo que tem essa intensidade toda e já tem aqui assim em algum nível alguém se protegendo, alguém aqui nessa relação já começa a se proteger, já dá um passo para trás ou para se proteger, ou às vezes até para não assumir uma responsabilidade, pode ser também, tá? E a carta da força, como eu já falei para vocês, é a questão das emoções, né? Que às vezes a gente se deixa explodir. Eu vou até abrir mais umas cartinhas com outro tarô, pra gente dar uma olhadinha e tentar entender o que mais, que se vai ter mais alguma informação, alguma coisa a mais a agregar nessa tiragem para vocês, tá? Para quem escolheu ali o Thor e a Ares, tá bom? A primeira situação. Tô embaralhando aqui as cartas para vocês e eu vou mostrando, tá? O que vai sair. Ó, saiu, 5 de copas. Aqui é uma carta que fala de se sentir consumido. Alguém aqui está se sentindo sugado. Dá para perceber com essa carta aqui, né? O 3 de espadas, né? Vai dizer que é aqui alguma coisa que não deu muito bem e que trouxe um certo desgaste, tá? Mesmo que não esteja embaixo dessa carta, tá? Mas eu vou colocar aqui, ó. Então, aqui tem digamos que, uma perda energética. Alguém aqui nessa relação tá se sentindo um pouco sugado e consumido, tá? Dá pra ver, porque essas cartas aqui de paus, né, que são e a carta da força, o 9 de paus e imperador, que é uma carta também bem intensa, eu acho que realmente talvez alguém esteja exigindo demais do outro nessa relação, tá? E isso consome realmente uma pessoa, isso às vezes traz um desequilíbrio emocional para uma pessoa, aquela que sofre com algumas exigências do outro, tá? Alguém aqui nessa relação é muito exigente demais, tá? Sai aqui a carta do 8 de paus, outra carta também que fala, né, é uma carta que fala também de intensidade, né, 8 de paus. É uma carta que também pede, assim, muita comunicação, muito diálogo, tá? Aqui tá pedindo muito um diálogo para vocês aí, entre vocês e essa pessoa.
tem um rei de copas aqui, existe um sentimento, mas eu acho que talvez o grande problema é a questão da intensidade mesmo. Sai a carta do sol, mas a carta do sol, gente, assim, ó, olhando para essas várias cartas de paus e que tem aqui são 2 arcanos maiores, né? E essa carta de cansaço, de se sentir um pouco consumido, a carta do 3 de espadas, que mostra ali que alguém se decepcionou muito, aquela carta do 8 de copas que eu mostrei para vocês, a pessoa consumida. Essa carta aqui, por mais que ela está linda e maravilhosa aqui, ela também pode acabar trazendo mais um tempero de intensidade. Aqui eu diria assim, que talvez o que essa carta quer dizer para vocês é assim, olha, que é preciso tentar sutilizar tudo isso e tentar trazer essa relação para uma energia mais alegre, mais de alegria, tá? É saber lidar com a intensidade e todos os assuntos que às vezes podem trazer preocupações sejam enfrentados com, digamos que com equilíbrio, com mais alegria, com mais leveza. Talvez aqui é uma relação que talvez as pessoas ali, eu não sei exatamente quem, ou até de repente as 2 pessoas estão lidando com as emoções, mas pelo lado mais, digamos que mais polêmico, pelo lado mais difícil, olhando as coisas por uma perspectiva que acaba complicando um pouquinho essa relação, pode trazer desafios, porque talvez alguém aqui possa ser um pouco intolerante, uma pessoa que não tenha tanta tolerância ou tanta paciência e que perde a paciência. E aqui tá pedindo assim, olha, é uma relação que tem possibilidades se aqui houver uma transmutação, digamos assim, sabe, do comportamental mesmo, sabe, e resolver lidar com a situação com mais alegria e com mais leveza, porque o sol está muito relacionado, ele é um elemento fogo também, mas aqui está muito relacionado à leveza, à alegria, à felicidade, tá? Se não houver esse elemento aqui, essa é uma relação que ela pode, de repente, sofrer algum tipo de impacto ou algum tipo de dificuldade, tá? É isso que está dizendo aqui. Mas eu vou abrir aqui umas cartinhas do baralho cigano e vamos ver aqui se tem algum aconselhamento, o que o baralho cigano vai trazer pra gente, ou confirmar, enfim, ou se vai mostrar algum tipo de dificuldade, a gente vai dar uma olhada. Porque é uma relação que tem sim, eu vejo que é uma relação de muita conexão, mas tem sim uns desafios aí. Tem algumas cartas aí que acabam trazendo desafios e eu vi ali uma cartinha de decepção, enfim, e alguém aqui talvez... Uma das pessoas aqui pode ser muito controladora e aí é uma relação que pode, dependendo, né, de como que é administrado e dependendo do outro e da tolerância do outro, às vezes é uma relação que pode, às vezes, ter consequência tudo isso, né? Porque uma hora a gente cansa, né? Quando, por exemplo, a outra pessoa ela é intensa demais, enfim, tá? E aqui tá mostrando isso. Ó, saiu a carta da cobra aqui, ó. Carta da cobra é um alerta, tá? Já é um alertinho aqui. Porque isso pode trazer um desequilíbrio para a pessoa, tá? Mais uma vez, ó, tem muita intensidade aqui mesmo. Essa carta da cobra, eu não acho que por algum, bom, pode até significar uma traição, pode sim, mas ela também pode significar um campo de obsessor, tá? Às vezes, assim, quando a pessoa é intensa demais, a pessoa não consegue lidar muito bem com as suas emoções, ela acaba, às vezes, desequilibrando um pouquinho, tá? Ela desequilibra, aí ela não consegue, às vezes, se controlar. Eu queria estar dizendo outras coisas, né? Mas aqui nesse momento tá mostrando assim, olha, sai aqui a carta para vocês do buquê. Tem aqui uma carta do buquê para vocês, tá? E a carta dos pássaros, né? Então, é assim, ó, é que tem 2 polaridades aqui, pessoal. É que tem alguém aqui que é uma pessoa mais intensa, tá? Que pode até estar passando por algum tipo de processo espiritual, inclusive, tá bem? Mas também tem aqui um quê de expectativa positiva. Alguém aqui nessa relação tá torcendo que essa relação possa se tornar mais leve, mais fluida. A impressão que eu tenho olhando para essas cartas aqui, como vocês viram, teve várias cartas aqui que eu falei para vocês que tem intensidade, que tem um grande desafio,
tá? Mas quando eu olho essas cartas aqui de baixo do baralho cigano, quando eu olho para elas, mas ainda que eu veja desafio, mas tem uma expectativa positiva de um de vocês que acredita que tudo isso possa ser superado, tá? Que isso possa ser transformado, né? Que isso possa, ou que deseja muito que essa relação ela possa se tornar mais leve, mais fluida, mais agradável, tá bem? Eu vou até abrir mais umas cartas aqui para vocês, pessoal, porque para ver esse campo de possibilidade, tá? Se isso é viável ou não, tá bem? Então vamos lá, vamos ver aqui. Ih, gente, saiu ratos aqui, tá? O coração, existe sentimento, mas existe sim esse desgaste, existe essa questão, mais uma vez eu reforço, espiritual aqui para vocês, tá? Mas eu vejo ainda assim que tem, saiu a morte aqui, tá? Mas a morte, às vezes, nem sempre ela quer dizer finalização, mas pode ser que seja para algumas pessoas sim. Mas a morte, aqui, ela tá falando o seguinte, a carta da morte, ela é uma carta de muito poder, porque a morte, ela fala de transmutação, não importa se ela é no tarô, claro que vai depender das cartas ao entorno, mas ela sempre fala ela sempre está querendo dizer que é preciso ter uma mudança profunda nessa relação, para que essa relação possa trazer esse tipo de resultado aqui, ó, de vocês se sentirem felizes, se sentindo ali amados e numa relação mais séria. Aqui está dizendo que há essa possibilidade, mas eu diria que, gente, que talvez um de vocês ou outra pessoa talvez precise passar por alguns processos, principalmente espirituais, fazer uma limpeza no campo espiritual, talvez uma retirada de obsessores, tá? Para alguns aqui tem uma questão emocional também de alguém que está perdendo ali energia, alguém que está se sentindo sugado aqui. Então, não dá para dizer que aqui é uma relação muito fácil, tá? Mas eu sempre digo assim, se a pessoa, independente de quem é o complexo na situação aí, mas se a pessoa desperta, se a pessoa percebe e que aquilo não é viável, que aquilo só traz consequências ruins, dores e sofrimento, e se a pessoa se conscientiza e ela realmente deseja uma mudança de comportamento, e bem provavelmente essa pessoa vai precisar sim de algum processo espiritual de limpeza, né? E se ela está aberta para fazer isso, essa relação ela pode se transformar. Mas se a pessoa é uma pessoa fechada e não acredita muito nisso, aí eu diria que aqui as pessoas que se conectaram com essa situação provavelmente vão ter algum tipo de dificuldade, né, para conseguir harmonizar essa relação, se não passar ali por um processo ali mais espiritual, buscar uma ajuda espiritual, orientações de pessoas que, sei lá, na religião que tu gosta, do que tu gosta, da maneira como tu gosta. Algumas pessoas podem procurar, por exemplo, a apometria, né, que é uma técnica para retirada às vezes de obsessores do campo, ou ir em alguma religião, tá? Então eu diria isso. Para algumas pessoas aqui, sim, vai depender muito do comportamento dessa pessoa que é mais intensa, tá? E do quanto que ela vai estar aberta ou não para aceitar uma ajuda, tá? Para ela aceitar passar por algum tipo de tratamento e poder se libertar disso tudo, tá bem? Então era isso, pessoal. Eu sei que é uma energia bem pesada para a época do ano, mas a gente está vivendo momentos bem difíceis e conturbados, e querendo ou não, isso mexe com as emoções humanas. Por isso eu sempre digo, olha, como é importante a gente ter sempre uma conexão com a fonte criadora, com Deus, com a centelha divina, com o teu eu superior, porque é dessa maneira que a gente consegue manter o nosso equilíbrio, tá? Então fica essas palavras aqui ditas pelos seres de luz, de que a gente tem que viver uma vida material, atender essa vida material, mas a gente não pode se desconectar com o divino, porque quando isso acontece, nos desequilibra de alguma maneira, tá bom? Então era essa mensagem, um beijo muito carinhoso no teu coração, fica com Deus, te desejo um Feliz Natal, caso a gente não se fale até lá, mas eu espero falar com vocês antes disso. Beijo de luz, amo muito vocês, muito obrigada por tudo, e mais uma vez, desculpa por esse período que eu não fiz os vídeos, mas já expliquei ali pra vocês o motivo, tá bom? Beijo, fica com Deus. Olá, meus amores, para vocês que escolheram a situação de número 2, o Lemuel, tá? Vou deixar ele por aqui. E a gente vai ver aqui, então, uma tiragem para vocês. E vamos ver qual é a mensagem que sai para vocês aqui, tá?
Eu não sei se eu vou tirar o mesmo número de cartas, se vai ser necessário nessa tiragem, porque às vezes uma tiragem para outra, às vezes as coisas são diferentes, tá? Então vamos ver aqui para vocês que escolheram a situação do Lemuel. A gente vai dar uma olhadinha aqui no tarô e vamos ver o que o tarô tem para te revelar, tem para te dizer, ou a orientação qual é, ou qual é algo que tu precisa prestar atenção, que tu precisa tomar um cuidado. Vamos ver o que as cartas vão dizer aqui, tá? Eu espero que venha. Olha, virou muita carta, gente, eu não vou aceitar. Então eu tô aqui, como eu falei pra vocês, eu tô tentando organizar da melhor maneira aqui, porque eu não tô em casa, né? Eu estou viajando, vim pra minha irmã. Ó, já abriu com carta do diabo aqui também, ó. Carta do diabo, vamos ver. Carta da lua. Bem intenso, ó, diabo com lua. A carta do Hierofante pra vocês. Como a gente vê bastante coisas espirituais, né? Principalmente no final de ano. Tá bem espiritual aqui pra mim. Vamos lá. Ó, 7 de espadas embaixo da carta do diabo. E o 7 de espadas é uma carta bem intensa, é uma carta muito ligada ao lado espiritual, muito ligada a algumas, que não de uma forma boa, tá? De uma forma que a gente precisa prestar atenção. Bom, vamos ver aqui, então, primeiro essas cartas, depois a gente vai abrindo mais. Vou mostrando de novo, ó. Então, o diabo com a lua, com o Hierofante e a carta do 7 de ouros, tá? Pra vocês, ó. É as primeiras cartas de cima, tá bem? Então, agora eu vou mostrar as cartas de baixo. O 7 de espadas, essa é uma carta bem complicadinha, tá? Ela é uma carta densa, ela é uma carta puxada, ela é uma carta que remete ao lado espiritual também. Ela é uma carta que fala de traições ou de vinganças, tá? Ou de comportamentos que podem ferir a outra pessoa, tá bem? Ó, saiu aqui a carta do Rei de Ouros e a carta do 3 de Ouros, tá? Vamos ver aqui. Sabe o que eu sinto aqui, gente? Pode ser vocês ou pode ser o outro, vocês vão saber identificar, tá? Mas aqui também tem uma conotação espiritual, essa como eu já falei. Então aqui, a carta do diabo, ela tá pedindo aqui que é preciso olhar para isso. Eu tô lendo, eu não tô fazendo a leitura uma carta do lado da outra, eu tô fazendo a carta de cima e a carta de baixo aqui, um pouco diferente do como eu fiz na primeira opção, tá? Então o que eu tô vendo aqui é que é como se aqui tá pedindo para vocês um posicionamento ou para outra pessoa, pode ser vocês ou pode ser a outra pessoa, a pessoa com quem vocês se relacionaram, enfim, ou a situação que for, tá? Pode não ser relacionamento, às vezes tá ligado a uma outra área da tua vida, tu só vai adaptar para tua realidade que eu tô dizendo, tá bem? Então aqui tá falando muito de que é preciso olhar para essa situação e se libertar dessa energia nociva, tá? Aqui tá falando muito disso, assim, porque o 7 de espadas, ele é uma carta intrigante, ele é uma carta de intrigas, ele é uma carta de brigas, ele é uma carta de, às vezes, de obsessor no nosso campo, é uma carta que fala de desarmonia, é uma carta que fala de, enfim, de que a gente precisa prestar atenção, porque provavelmente, assim, se essa carta, ela consegue impactar a nossa vida, ela vai nos trazer um grande sofrimento, tá? Vai nos trazer ou até um certo desequilíbrio. Tá bom? E lá em cima, o diabo, né? E a carta do diabo é uma carta que fala muito de vícios. Então, às vezes, pode ser uma pessoa que tem vícios, tá? Sejam eles quais forem, porque vícios existem muitos, né? Tem, sei lá, o de bebida, de droga, de comportamento, às vezes o vício de sexo, enfim, uma série de coisas aqui. Então, sempre essas cartas, essas duas cartas, elas falam de uma atitude de excesso, tá? De excesso, que não é boa, que acaba trazendo consequências pra gente desagradáveis em algum nível ou algum tipo de sofrimento, tá bom? Depois disso, as cartas lá de cima, a carta da lua, a carta, de novo, vou mostrar pra vocês, e do Hierofante, começa tá pedindo aqui para que se tome algum tipo de atitude, principalmente com a carta da lua, né, do lado aqui do diabo,
é uma carta muito intensa, porque a lua, ela fala de intensidade, de emoções profundas. Então, talvez seja uma pessoa que também pode ter tido um desequilíbrio por conta de alguma questão emocional que ele não soube, que essa pessoa não soube lidar, ou ele ou ela não soube lidar. E aqui tá pedindo para que essa pessoa, ela se desconecte um pouco desse lado mais denso, né? E comece a ou buscar uma ajuda, porque essa carta fala muito de ajuda. O Hierofante é a carta do sábio, é a carta do conselheiro espiritual, a carta do Papa, né? Ele então é uma pessoa que de repente tem um equilíbrio, um discernimento para poder ajudar, para poder aconselhar, às vezes até para prescrever de repente um tratamento para uma pessoa, dependendo de como for, porque essa que é uma carta que fala de alguém muito sábio, que tem bastante conhecimentos e que às vezes sabe como conduzir bem questões que são mais delicadas, mais espirituais, enfim. E aqui essas cartas, elas mostram aqui uma possibilidade de conseguir cura, tá? Conseguir se curar, conseguir novamente se harmonizar, tá bem? Mas é preciso buscar aí pessoas ali que vocês confiem bastante. Pode, mesmo que aqui não seja um médico, mas pode estar atrelado também a um médico, tá? Uma pessoa que saiba orientar, ou um psiquiatra, coisa do gênero, vai depender de cada situação. Dependendo do grau que pode estar, que engraçado, aqui também fala de processos de energia obsessora. Mas a gente realmente está vivendo momentos, gente, que a gente tem que estar muito atento, tá? Muito mesmo, porque a gente já começou a enfrentar momentos difíceis, aonde essas energias espirituais de desequilíbrio, elas começam às vezes a ganhar força, e o nosso ano que vem, gente, a gente vai ter que estar bem preparado para ele também, porque ele vai ser um ano bem desafiador, tá? Porque a gente vai ser regido por Saturno, e enfim, a gente vai ser ou tu te cura ou tu te cura, e se não te cura, fica para trás, entendeu? É meio mais ou menos isso. Ele é uma carta que ele vai exigir bastante de quase todos nós, com certeza. Mas se a gente está aqui nesse tempo, nesse momento, é porque de algum momento, a gente tem que estar aqui, e que bem provavelmente a gente vai ter a ajuda, né? Se a gente se conecta com energias boas, superiores, com seres de luz, a gente tem ajuda. Não quer dizer que vão passar a mão na nossa cabeça, né? Mas que a gente precisa, enfim, de alguma orientação a gente vai ter, com certeza, né? Mas muitas coisas vão ser exigidas de todos nós, isso a gente já sabe, tá? Então a gente tem que estar bem preparado, se alicerçar, tentar se equilibrar o máximo que for possível, e principalmente aceitar tudo que está por vir, sem se revoltar, porque se revoltar não vai resolver, né? Então a gente vai ter que estar, digamos que, aceitando o que cada um de nós individualmente vai viver, tá? Então acho que é por isso que eu tentei fazer um vídeo para vocês ontem, e gente, saía tanta coisa complicada que eu pensei, poxa, nossa, né, mas tá tão denso, será que de repente isso pode, de repente essa energia se dissolver e ser elaborada? Mas hoje também tá mostrando desafios, então eu tô entendendo que realmente a gente tem que estar pronto para encarar isso tudo e se preparar internamente, psicologicamente, para saber lidar com umas coisas que podem vir, porque vão ser assim, com pessoas que eu já vi, pessoas que falam de astrologia, que vai ter desafios e vai ter coisas que vão nos tirar um pouquinho da zoninha de conforto, digamos assim, tá? Bom, então mostrei aqui também pra vocês essa carta que eu já tinha mostrado, mas aqui depois nessa tiragem aqui, pessoal, aqui tá pedindo essa cura, tá? É necessário uma cura, é necessário procurar ali pessoas para ajudar, como eu já comentei. Aqui embaixo saiu o 7 de paus para vocês, que é uma carta que tá pedindo uma iniciativa, sabe? De ir em busca e ir atrás daquilo que vai te trazer o equilíbrio, né? Que é a carta da rainha de ouros aqui para vocês, né? E aqui também a carta do 3 de ouros. Então eu diria assim, olha, para as pessoas aqui que conseguirem, é claro que também o diabo, ele também fala às vezes também de questões materiais.
ao mesmo tempo que ele está mostrando aqui um certo desequilíbrio espiritual, como eu comentei para vocês nessas duas cartas aqui, mas a carta do diabo também, ela também dá uma ajudinha nessa questão material aqui, ó, porque tem uma questão material, a carta lá de cima é uma carta que fala de 7 de ouros, aqui um rei de ouros, e aqui também uma carta de 3 de ouros. Então aqui também está falando o seguinte, tá? Que mesmo que tenha toda essa questão aí, talvez desse olhar, essa intensidade toda ali do diabo e desse 7, da carta do 7 de paus, que é uma carta de intensidade também, mas também pode ser que aqui haja algum tipo de aprendizado e também algum tipo de iniciativa, algo que tu vai ousar, que tu vai encarar de frente, não ter medo, e isso poder te trazer aqui algum tipo de estrutura, tá? Pode ser uma estrutura no campo financeiro, material, profissional, na saúde, porque também pode ser na saúde, cartas de terra tem a ver com o corpo também, né? Então aqui eu vejo assim, que mesmo que tenha desafios e alguma questão desarmônica aí no campo espiritual, mas aqui também está mostrando para vocês também uma possibilidade de desenvolvimento na parte material, profissional, ou de projetos, tá bem? Então, assim, tem desafios, mas também tem coisas boas aqui, tá? A tiragem, ela tá bem complexa e ela tá bem, mas ela também tá bem marcada, dá bem para entender aqui esses arquétipos do que eles estão querendo dizer, tá? Que é preciso olhar para esse lado espiritual, trazer essa harmonia, e com essa harmonia, vocês buscando essa ajuda, essa limpeza, digamos assim, isso pode, no momento que vocês harmonizam, né, consegue liberar essa energia mais espiritual do campo, isso pode trazer para vocês, sabe, um retorno, uma prosperidade, uma abundância para 2024, tá? Há essa possibilidade aqui, esse campo de possibilidade. Eu vou abrir aqui agora as cartas deste tarô para vocês e vamos ver o que vai estar mostrando aqui para vocês, tá? Ó, saiu de novo o diabo, ó. Diabo sai aqui de novo para vocês. O diabo, a carta dos conflitos, opa. Então, assim, então aqui tá confirmando o que eu falei, gente. É preciso realmente ver essa questão espiritual para trabalhar e retirar do campo esses conflitos que podem vir dessa desarmonia que esse arquétipo vem trazendo, tá? Então, aqui é preciso mesmo olhar para isso, tá bom? Depois, já veio a carta aqui do louco, que é uma carta que fala de espontaneidade, de leveza. Então, eu acredito muito aqui que está realmente convidando vocês para curar alguma questão mais espiritual. E no mesmo que vocês curam essa questão mais espiritual, vocês curam esses conflitos, porque às vezes vocês podem estar ali vivendo uma situação e se sentindo mal e às vezes nem entendendo exatamente o que está acontecendo contigo ou por que tu não está te sentindo bem, o que está acontecendo aí no teu campo, tá? Então, aqui essa carta ela começa a trazer uma harmonia. Ela vai sutilizando esse campo mais denso que se apresentou aqui. E vamos ver qual é a próxima carta que vai sair aqui para vocês, tá? E aqui essa cartinha da intuição. Então aqui, vocês bem provavelmente, vocês vão estar conseguindo enxergar melhor, no momento que essa energia mais densa que está no campo aí interferindo, ela sair, vocês vão conseguir enxergar as coisas com mais clareza, vão estar mais criativos, e isso pode ajudar bastante nesse campo aqui, onde eu vejo que para vocês, vocês podem serem bem beneficiados no campo material, tá? Na questão do dinheiro, de oportunidades de trabalho, enfim, tá bom? Agora eu vou abrir o baralho cigano, vamos ver o que o baralho cigano tem para dizer. Mas aqui tem bastante complexidade, mas é que realmente, como eu comentei para vocês, pessoal, a gente está nesse momento vivendo desafios o tempo inteiro e a gente tem que começar a se preparar para isso tudo, tá? Não tô querendo assustar ninguém, mas é bom a gente se preparar para algumas coisas que vão vir, porque é um ano de Saturno, como eu falei, é um paizinho bem rígido, né? Que claro que o que ele deseja, o que ele quer, o que ele espere é que a gente cresça, que a gente evolua. Então a gente vai ser ali, digamos que meio que comprimidos sabe, vão nos apertar um pouquinho, que é pra gente tratar de evoluir, tratar de mudar um pouquinho as polaridades, vibrar mais uma frequência de mais coletividade, é mais ou menos isso, tá?
Ó, mas aqui as cartas do teu baralho cigano, elas estão mostrando aqui, olha, mesmo que tenha enfrentamentos, tá, para vocês em algum nível, mas isso tudo... Ai, gente, perdi a carta, peraí, ela caiu aqui, perdão, peraí, peguei, achei ela. Ó, mesmo que tenha enfrentamentos ali para vocês, mas aqui tá mostrando que bem provavelmente assim, olha, depois de tudo isso superado, vocês vão estar num nível de equilíbrio, um nível de, assim, vocês vão estar, a tua capacidade de amar, mas de uma forma incondicional, não só condicional, vai aumentar bastante. Tu vai ter, assim, escolhas, vai ter opções para te trilhar. E essa cartinha aqui maravilhosa do navio te trazendo bastante fluidez. Então é como se de repente, assim, ó, tá pesado agora no mês de dezembro, mas as coisas vão melhorar. Elas não tendem a piorar ou se agravar. Nesse momento, às vezes, vocês estão passando enfrentamentos e coisas difíceis, mas tudo isso vai passar e vocês vão se encontrar nessa energia aqui mais leve, mais fluida, trazendo vocês se sentindo melhores, tá? Então, por mais que de repente agora o momento ele não tá muito bom, ele tá meio conturbado, mas se vocês seguirem de repente as orientações que foram passadas para vocês aqui e compreenderem isso e aceitar o que está acontecendo no momento, porque quando a gente aceita, quando a gente não sabe, quando a gente se dobra, parece que tudo começa a fluir, porque é no momento que tu aceitou, que tu reconheceu, né, que de repente também, às vezes a gente faz escolhas que não são as melhores, ou outra pessoa, ou a gente dá o poder para outras pessoas que convivem com a gente e acaba que isso acaba respingando na gente também, mas pode saber que mesmo toda essa complexidade aqui, ela vai te trazer uma fluidez ali, logo ali, tá bem? Então é essa a mensagem que eu tenho para vocês. Eu sei que é bem complexo para final de ano, mas as cartas no momento elas estão mostrando esse roteiro, mas elas também estão dizendo aqui que tudo, apesar de tudo, aí tá um pouquinho conturbado, tudo vai ficar bem, tá bom? Então um beijo carinhoso para vocês e eu espero que todos possam ter um Feliz Natal, que a gente possa aproveitar com as nossas famílias esses momentos de confraternização, que todos nós possamos ser muito felizes e que 2024, mesmo que tenha desafios, ainda assim a gente possa se encontrar com bons momentos, com alegria, escolher vibrar na frequência mais elevada, a gente tentar elevar o nosso padrão vibracional para que a gente possa atrair situações boas e estar em ressonância com o universo, tá bem? O meu beijo muito carinhoso, muito obrigada, a gente vai se falando, tchauzinho.